Lucas capítulo 24, é um texto assim, bastante conhecido. Esses dias Deus tem falado comigo através desse texto e me trouxe à memória alguma coisa. Eu quero pensar junto com os irmãos a respeito da palavra de Deus. Eu gosto porque ele é um texto um pouco prolongado, e daí eu não preciso falar muito, porque o texto fala por si mesmo e nos ensina alguma coisa maravilhosa para as nossas vidas. Hoje é dia de ceia e é bom nós estar sempre alerta, confiando na palavra de Deus, no Senhor, e nós vermos que quando nós estamos sem o Senhor, é muito difícil de nós podermos andar. Por isso é bom sempre nós estarmos cuidando, não dos outros, mas de nós mesmos, para que nós nunca ficamos sozinhos. Eu quero dizer que eu nunca quero ficar sozinho. O meu desejo é que Deus sempre esteja comigo, porque se Ele está comigo, eu errando, Ele me põe no caminho novamente. Mas se Ele não está comigo e eu estou sozinho, eu fracasso firmemente. Logo nós fracassamos. Então, se Deus está conosco, é maravilhoso demais. E esse texto mostra alguma coisa. Diz os discípulos no caminho de Emaús. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Ia conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. E aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. E os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de reconhecer. Então, lhe perguntou Jesus: que é isto que vos preocupa? E de que ide tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências destes últimos dias? E ele lhe perguntou quais? E explicando o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras, palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele a quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto é já este o 3º dia desde que tais coisas se sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, não achando o corpo de Jesus. Voltaram dizendo terem tido uma visão de anjo, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhe disse Jesus: honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunham-lhe as que o seu respeito constava em toda a Escritura. E quando se aproximavam da aldeia para onde ia, fez ele menção de passar adiante. Mas ele os contrariou, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estava à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhe deu. Então se lhe abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram uns aos outros: porventura
não ardia o nosso coração quando ele pelo caminho nos falava e quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11, e entrou com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhe acontecera no caminho e como foram porrer ele conhecido ao partir do pão. Como disse, é um texto prolongado, não é que eu vou me demorar muito, mas ele por si mesmo mostra alguma coisa que nós devemos sempre estarmos atentos, porque são perigosas para quando nós, às vezes, se descuidamos com alguma coisa. Nós vemos que aqui Jesus tinha estado com esse povo por longos, vamos dizer, de 3 anos e meio, ensinando, preparando esse povo para si mesmo, preparando um povo para que estivesse sempre com ele e assim orientando, e até que se cumpriu tudo o que estava escrito a respeito dele, sem deixar passar uma vírgula, um til daquilo que falava a respeito de si mesmo. E depois que ele cumpriu tudo, então chegou o momento dele se entregar à sua vida e ser recolhido ao céu novamente, como que de lá ele tinha vindo, ele ia voltar. E nós vemos que muitas vezes e acontece a mesma coisa com nós, estando ele por 3 anos e meio junto com ele e tendo cumprido aquilo que ele falava, aquilo que era escrito a respeito dele, e quando esses discípulos ficaram sem Jesus, eles já pereceram, eles já sofreram, porque eles não criam na palavra de Deus, como ela dizia. Por isso, eles pereceram, eles sofreram, por causa que Jesus tinha cansado de dizer que o Filho do Homem será entregue na mão do homem, será morto ao 3º dia, ressuscitará e estará de novo de volta, mas eles não criam. Parecia que o coração deles estava adormecido e eles não se tocavam naquilo. Quando Jesus morreu, um se dispersou para um lado, outro se dispersou para o outro lado e esqueceram daquilo que Jesus tinha avisado. Eu quero dizer que não estou corrigindo ninguém, mas eu me corrijo a mim mesmo muitas vezes, porque muitas vezes isso acontece comigo mesmo. Comigo mesmo acontece essas coisas. Não faz muito tempo, vamos dizer 6 meses, eu um dia orei para o Senhor por certo problema que eu vinha enfrentando há muito tempo, e pedi para Deus que a cura daquilo seria um sinal para tal coisas que eu estava pedindo para o Senhor, e Deus me curou. Deus me curou, eu me esqueci. Quando nós recebemos as bênçãos, de repente nós esquecemos e não lembramos delas. Esses dias de noite, faz uma semana, 2, eu não podia dormir e estava sempre orando, pedindo a Deus o que estava acontecendo comigo, levando na sua presença. De repente, vem a oração na minha mente e diz: você não orou para tal coisa? Sim, sim. Não veio a confirmação, Deus teve que correr atrás de mim, como ele correu atrás dos discípulos de Emaús. O ser humano, ele é muito perigoso. Por isso, nós devemos sempre fazer como esses dois disseram: Senhor, fica conosco, não me deixe sozinho, Senhor, fica comigo, não te alongues de mim, porque se Ele está conosco, a nossa vida é diferente. A nossa vida muda. Se Ele está conosco, a nossa mente é diferente, o nosso viver é diferente, o nosso linguajar é diferente, porque Ele está conosco. E quando nós o convidamos, Ele não se afasta de nós, Ele diz: chega, fica conosco, Senhor, já se faz tarde, a noite se reclina. Outra coisa que quero pensar, porque diz em todo o texto que o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Mas quando nós estamos, como disse, caminhando meio por conta
meio sem uma direção, às vezes nós não conhecemos aquilo que está perto e eles não conheciam. Diz que eles vinham falando ao caminho e o próprio Jesus estava caminhando com eles. O próprio Jesus ia ouvindo a conversa deles. E, de repente, esse homem estranho, esse homem que eles não podiam enxergar quem era, pediu para ele: mas o que vocês estavam conversando ali para o caminho? O que vocês vinham, talvez, teimando um com os outros e falando, parece que de um modo assim, até diferente? Eles disseram: mas você é o único que ficou em Jerusalém esses dias e não sabe das coisas que ali aconteceram? Você é o único que esteve por ali e agora está aqui e não sabe das coisas que ali aconteceram. Mas quais? Ele pediu. As quais? Era o próprio Jesus. Mas quais? A respeito de Jesus Nazareno, que era um homem poderoso, um profeta poderoso na palavra e assim por diante, e diante do povo, e nós esperava nele a remissão de Israel, mas porém os nossos lei e autoridade o entregaram e ele foi condenado à morte e ele, em outras palavras, agora está morto. E nós ficamos sozinhos. Com outras palavras, está dizendo: a nossa esperança acabou. A nossa esperança faliu, porque era nele que nós esperava. E ele não está mais aqui conosco. Ele saiu. Não é assim que acontece conosco? Muitas e muitas vezes. Eu sempre, quando pensava nisso, e eu trazia para mim e dizia: qual a diferença que eu tenho desses dois homens do caminho de Emaús? Eu sou igual, nós somos iguais e nós caímos muitas vezes muito fácil. Ele disse assim: ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto já é o terceiro dia desde que tais coisas sucederam e nós estamos sozinhos ainda. Veja como que eles estavam, porque ele sabia dizer, mas assim também ele disse: hoje é o terceiro dia. Algumas mulheres que conosco estavam foram lá ao túmulo e não acharam o corpo dele, estava vazio, mas eles não o viram. Algum de nós que estava lá também foi ao sepulcro e não, assim tinha sucedido e não acharam, e nós também continuamos sem resposta e sem esperança, porque ele está morto. Com tudo isto, eles estavam dormindo ainda. Quando Jesus tinha, antes da sua morte, feito a última coisa que ele tinha que ensinar aos seus discípulos, que foi a ceia, que este símbolo da ceia do Cordeiro sem pecado, tinha começado lá no sacrifício do cordeirinho de Caim e Abel, quando Abel ofereceu aquele cordeirinho, já estava anunciando a vinda de Cristo, e se passou em todos os profetas, em todos os homens de Deus do passado, falando nesse nome, dizendo que esse dia chegava, dizendo que esse Jesus havia de aparecer, e o povo não estava esperando. E o povo continuava na incredulidade, o povo continuava se esquecendo do recado que tinham recebido do Senhor. Precisamos estar atentos, precisamos estar atentos. A palavra de Deus nos convida a estar atentos e sermos vigilantes, porque Ele tem que voltar de novo, Ele tem que voltar de novo. Será que nós vamos fazer? A própria Bíblia diz: Ele veio para o seu e os seus não o receberam. Porque diante de nós corre um perigo. Ou espera ou não espera, ou é crente ou é descrente, ou é servo fiel ou é servo infiel. É duas palavras, discerne todas as coisas. Ela discerne todas as coisas. E nós temos que estar dentro de uma dessa. Por isso, diz que Jesus, talvez ficando até um pouco entristecido a esse respeito, como digo,
que muitas vezes ele deve ter ficado entristecido comigo mesmo. E ele disse, verdade que também algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus. Voltaram dizendo terem tido uma visão de anjo, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. A resposta de Jesus foi um pouquinho áspera, vamos dizer. Então disse-lhe Jesus, honestos e tardios de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Eles continuaram a sua caminhada no mesmo jeito. Eles continuaram a sua caminhada assim como tinham saído de Jerusalém, sem acreditar naquilo que eles tinham ouvido há muito tempo. Então lhe disse Jesus, honestos e tardios de coração. O que é ser nécio? E o que é tardio de coração para crer tudo o que os profetas disseram? Eu quero dizer que muitas vezes, como disse e comparei, nós somos nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram e o que Jesus nos ensinou. Eu quero dizer aos irmãos, sem medo de errar, se eu não fosse deixar alguma coisa, alguma vez me levar a certas coisas, eu poderia ter uma vida espiritual muito melhor do que eu tenho. Mas pela coisa de um homem que às vezes se torna tardio para o coração acreditar e para crer em tudo aquilo que ele ensinou, nós estamos longe, nós ficamos distantes do Senhor. E daí as coisas não podem acontecer conosco. Mas quando nós deixamos que o Senhor ande junto conosco, quando nós deixamos que o Senhor esteja junto conosco, todas as coisas que não nos convêm, elas têm que nos obedecer e sair das nossas vidas. Quantos de nós, às vezes, levamos cargas porque temos um coração nécio e tardio para ouvir a voz de Deus, sendo que nós poderíamos escapar delas muito logo. Por isso ele diz tardios de coração, são nécios. Uma pessoa que nécia é que ela parece que ela está adormecida, você ensina, luta, repreende, mostra, corrige, mas parece que nada desperta, nada levanta ele para crer naquilo que ele ouve e naquilo que ele espera. E por isso Jesus o repreendeu. Então disse-lhe Jesus, honestos e tardo de coração para crer em tudo o quanto os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Começando por Moisés, descorrendo por todos os profetas, expunha-lhe o que o seu respeito estava em toda a Escritura. Jesus explicou muito bem. E quando se aproximavam da aldeia, para onde ia, fez ele menção de passar adiante. Mas ele o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque já é tarde e o dia se declina. E entrou para ficar com eles. Jesus tinha apenas instruído sobre a ceia e tinha assim alimentado eles a palavra maravilhosa de Deus a respeito da ceia, e tudo isto parece que nada o tinha despertado. E eles continuaram mesmo. E aconteceu que quando estava à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhe deu. Então se lhe abriram os olhos e reconheceram. E quando estavam na mesa, diz que ele não ficou mais como um caminhante que já estava junto com eles. Ele tomou lugar na mesa como fosse o dono da casa. E no partir do pão, abriu-se os olhos deles. No partir do pão foi que os olhos dele se abriu. A ceia, ela em si,
tem algo que nós não vemos. A ceia em si, ela traz algo muito forte para cada um de nós. E através da ceia, nós podemos alcançar um monte de bênçãos de Deus. Se nós, de fato, comemorarmos a ceia com Cristo presente, sabendo que não é um memorial, é Cristo presente. A ceia não é um memorial que passou-se no ano passado, mas Jesus está presente aqui na ceia conosco. E ela pode abrir os nossos olhos para muita coisa, para muita coisa. E quando ele partiu o pão, então abrir-se os olhos e reconheceram, e ele se ocultou deles novamente. Daí eles diziam, quando viram que Jesus não estava ali, ele dizia, partiu do pão e abençoou, e tendo partido lhe deu, então se lhe abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram uns aos outros, porventura, não ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava e quando expunha as Escrituras? Não ardia o nosso coração naquele momento? Eu quero dizer que muitas vezes também nós passamos por isso. Nós estamos e vimos que algo toca o nosso coração, nós vimos que algo está errado conosco, nós vimos que alguma coisa não está de acordo com as nossas vidas, mas nós continuamos no mesmo jeito. Nós não procuramos olhar para nós mesmos. Por que está acontecendo isso comigo, Senhor? Desperta o meu coração. Por que, Senhor, está passando essas coisas e eu estou preocupado com tal coisa e coisa? Mas ficamos preocupados o tempo inteiro. Como disse, horas da noite, preocupado com alguma coisa, preocupado com outra, metindo alguma coisa que já tinha alcançado, mas meu coração continuava adormecido. Precisei ser tocado de novo. Eu gosto muito do hino que nós cantamos aqui, que diz, sempre há de ter um novo amanhã para mim. Glórias a Deus por isso, porque tem sempre um novo amanhã para nós, desde que nós cremos na palavra de Deus e esperamos nele. Ainda que erramos, tem um novo amanhã que nos espera. Que Deus nos abençoe e nos dê graça e nos abrace esse novo amanhã e permanecemos firmes até o fim. Que Deus seja louvado. Amém.